Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos dar continuidade às respostas às perguntas que me são mais feitas no Instagram, @ubirajara_casado, e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta sobre momento de vida. Na verdade, sobre momento de vida, existem duas perguntas mais recorrentes no meu Instagram. A primeira diz respeito à faculdade. As pessoas perguntam, professor, como é que na faculdade eu posso me ligar e estabelecer uma estratégia já para estudar para a advocacia pública? Isso é possível? Como fazer? É uma pergunta extremamente interessante, parabéns para quem se liga na faculdade, porque a tendência é, quanto mais cedo você se ligar, mais cedo você vai passar. É possível, eu adianto que é possível, mas eu vou responder isso em um outro vídeo, não nesse. Nesse vídeo, eu vou me concentrar em responder uma outra pergunta sobre momento de vida, que na verdade é o extremo oposto. As pessoas me perguntam muito assim, professor, eu tenho 30 e poucos anos, eu tenho 40 e poucos anos. Será que o momento de estudar para passar nos concursos, para mim, já se exauriu, já passou? Será que eu estou numa situação de vida ou numa idade em que eu não consigo mais acompanhar o ritmo dessa garotada que vem aí e concorrer para esses concursos de forma eficaz? Será que eu sou velho ou velha demais para estudar para passar num concurso público? Essa pergunta é muito recorrente no Instagram. As pessoas que estão nessa faixa etária, acima dos 30, entre os 30 e os 35 ou acima dos 40, me perguntam constantemente se isso é uma desvantagem, se existe de fato a ideia de ser velho ou velha para passar. Bom, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte, de fato, todo mundo admira quem passa com 23, com 24, com 25 anos. Mas se você for acompanhar a história das pessoas que passam muito cedo, você vai perceber que, de certa forma, com um pouco mais ou menos de dificuldade, essas pessoas conseguiram encaixar muito bem, naquele momento, as dificuldades da vida para aproveitar as oportunidades. E a gente sabe que isso não é uma equação que se reproduz na vida de todo mundo. Afinal de contas, todos temos dificuldades, mas nós enfrentamos nossas dificuldades de forma diferenciada, alguns com mais talento, outros com menos talento, alguns conseguem se desvencilhar de forma mais fácil, outros precisam de um maior tempo para poder absorver e resolver problemas da vida. As pessoas que passam cedo conseguiram resolver seus problemas ali de forma muito rápida e conseguiram encaixar oportunidades que fizeram com que elas tivessem condições de estudar para enfrentar provas difíceis e passar. É admirável? Sim, de fato é admirável. A gente admira quem passa cedo e é natural que assim aconteça. Mas eu preciso te dizer que não existe uma idade certa para passar. Não existe uma idade certa para passar, existe uma idade limite, que é a idade limite para ocupar o cargo público. Mas idade certa para passar, se você não passou cedo, não passou com 23, 24, 25 anos, ou você ultrapassou a casa dos 30 e ainda não passou, ou você já está na casa dos 40, teve uma outra história de vida, levou sua vida para um outro rumo e agora quer fazer concurso, ou seja, agora que você está se ligando para o meio dos concursos, obrigatoriamente não existe uma regra. Primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é: não existe uma idade certa para passar. A idade certa para passar vai muito da individualidade de cada pessoa. A idade certa para passar, no seu caso, é aquela idade em que você adquiriu o conhecimento jurídico necessário para enfrentar o concurso e passar. Mas, nesse caso, perceba, não existe uma idade certa, então você não pode medir a sua história pela régua de quem passou com 23, 24, 25 anos. Primeira coisa que você precisa saber e fazer: não meça sua vida pela régua de quem passou cedo. Eu preciso te contar uma história extremamente interessante que me impactou muito. Quando eu passei para servidor da Justiça Eleitoral, eu fui trabalhar no cartório eleitoral que tinha como juiz um senhor de idade já, cabelo 100% grisalho, chamado Dr. Severino. Era um juiz de primeiro grau com cara de desembargador. E o tempo foi passando, no almoço de confraternização do cartório, Dr. Severino teve a oportunidade de me contar a sua história de vida, que foi mais ou menos assim. Dr. Severino era bancário, se aposentou como bancário e foi gozar da aposentadoria. Hiperativo que era, não gostou porque não tinha muito o que fazer, então decidiu fazer direito. Passou no vestibular, foi para a faculdade, cursou a faculdade, finalizou a faculdade. Depois da faculdade, decidiu que seria juiz, estudou para juiz, fez o concurso para juiz. Nesse caso, passou em todas as fases do concurso para juiz, mas teve que entrar com mandado de segurança para comprovar à banca examinadora que tinha pique para trabalhar.
A banca examinadora queria reprová-lo por achar que ele não tinha pique para trabalhar ou para enfrentar as dificuldades da judicatura de primeiro grau. Ele teve que entrar com mandado de segurança para comprovar isso, ou seja, além dos exames de saúde que ele teve que fazer no concurso, ele ainda teve que enfrentar esse percalço no decorrer da sua trajetória. Dr. Severino ganhou o mandado de segurança, ou seja, a sua pretensão jurídica foi entendida como prevalente na situação e ele, de fato, foi um excelente juiz. E até onde eu me lembro, ele era o juiz mais atuante do primeiro grau, era o juiz que mais despachava, que mais sentenciava, que mais trabalhava, com métricas melhores e com um desempenho acima do normal, inclusive com pessoas com metade da idade dele. Então o Dr. Severino para mim foi um exemplo muito claro de que não existe limite para o que você pode fazer e a sua idade não é uma condicionante do que você pode fazer, ok? Bote isso na sua cabeça. Pegue esse exemplo para que você possa utilizá-lo como um impulsionador da sua história. A gente sabe que estudando para concurso público hoje, existem pessoas nos mais variados momentos de vida. Existem pessoas na faculdade, como eu falei para você, muita gente se liga na faculdade. Existem pessoas estudando para concurso pós-faculdade, logo após a faculdade. Existem pessoas logo após a aquisição da prática jurídica, que é o tempo que você precisa ter para concorrer aos cargos públicos. E existem as pessoas na casa dos 30 e 40 anos. E são essas pessoas na casa dos 30 e 40 anos que perguntam constantemente se existe um tempo específico para passar ou se existe alguma desvantagem na história delas naquele momento. Muitas pessoas me dizem assim, professor, eu não tenho pique para acompanhar a garotada. Então vamos lá, primeira dica que eu vou te dar, você não precisa de pique, você precisa de constância. Primeira dica, para você que acha que é velho para passar. Não se impressione com o pique da garotada. Não se impressione com as horas líquidas de estudo desse pessoal. Não se impressione com a energia despendida para estudar desse pessoal. Você não precisa ter esse pique. Você precisa ser constante. Você precisa ter um momento separado por dia para estudar e você precisa cumprir religiosamente, sacerdotalmente, as suas metas com o tempo que você separou para estudar durante o dia e, nesse caso, cumprir as suas metas é estabelecer um ritmo de estudos que te dê condições não só de aprender conteúdo novo, como revisar os conteúdos estudados. Você precisa de uma estratégia. A estratégia não é baseada em pique, a estratégia é baseada em constância. Então, primeira dica, você não precisa de pique, você precisa de constância. A segunda dica, eu até já falei no começo desse vídeo, é não se compare a ninguém. A sua vida tem régua própria, a sua vida tem medidas próprias. E a idade certa de passar não é a idade em comparação com outra pessoa, é a idade que você estipulou os esforços necessários para aprender o conteúdo e passar para dar uma vida melhor a si próprio e às pessoas da sua família. Então, quem tem 30, acima de 30 e, nesse caso, acima de 40, entre essas duas idades, as pessoas tendem, nesse caso específico, a se comparar com quem é mais novo, o que é extremamente prejudicial, porque a comparação é uma atividade muito injusta, porque todas as vezes que você se compara com alguém, você compara o seu bastidor, a sua vida, com todos os detalhes que você conhece, com o palco alheio, porque o que nós conhecemos da vida das outras pessoas é só o palco. A gente só conhece os bastidores das vidas das pessoas que estão muito próximas a nós. Quando a gente se compara com quem passa muito cedo, a gente compara o nosso dia a dia, a nossa labuta com a vitória alheia. Essa comparação é muito injusta. Então não se compare, a vida das outras pessoas não é régua para medir a sua. A terceira dica que eu tenho para te dar é compense pique com foco. Foco é, na verdade, aquilo que mais falta para a juventude. As pessoas que eu acompanho aqui, que estudam para concurso comigo, que são muito novas, o principal ponto a ser tratado é o foco. Lembrar para essa pessoa que o que ela planta hoje, ela vai colher amanhã. Então, foco é uma moeda muito cara à juventude. E se você é uma pessoa mais madura, a tendência é que você dê mais valor ao foco do que as pessoas mais jovens. Então, se o pique dessa juventude te impressiona, compense pique com foco. Isso você pode fazer, isso decorre da sua maturidade, é algo até natural. O quarto ponto diz respeito a uma situação bem interessante. Não seja nostálgico.
Ah, professor, se eu tivesse estudado assim que saí da faculdade. Ah, professor, se eu não tivesse dado atenção àquela pessoa que me disse que concurso não era de fato uma coisa boa para mim. Ah, professor, se eu tivesse trabalhado menos, vivido um pouco mais simples e estudado para concurso. Ah, professor, nada disso funciona. Nostalgia nesse momento não funciona. Pense só no hoje e no amanhã. Pense só no agora e no depois. Planeje o seu estudo e pense quando é que você vai terminar esses estudos para enfrentar os concursos com dignidade intelectual. Ficar olhando para trás, ou nesse caso específico, ficar se arrependendo de cada escolha que você fez, porque a cada escolha é uma renúncia, cada escolha que você fez fechou uma porta lá atrás. E em algum momento você identifica que aquela escolha fechou a porta dos concursos para você. Acontece, mas você não tem como abrir essa porta mais lá no passado. Você tem como destrancar essa porta a partir de um planejamento bem efetivado. Então tenha muito cuidado com isso, não seja nostálgico, pense para frente. E uma pergunta dentro deste momento de vida que me é feito muito é o seguinte: professor, eu tenho 40 e poucos anos, na prova oral, as pessoas vão de alguma forma olhar para mim estranho, ou isso pode ser decisivo para a minha reprovação numa prova oral. Quando as pessoas perceberem que eu não sou uma pessoa tão nova assim, como muitas das pessoas que estarão lá fazendo prova oral, não, esqueça isso. Não existe banca de prova oral que não sucumba a conhecimento. Se preocupe efetivamente em aparecer uma pessoa bem vestido ou bem vestida e responder com dignidade todos os questionamentos. Por mais idade que você tenha ou que você ache que tenha, por mais que você ache que está meio que deslocado no meio de tanta pessoa jovem fazendo prova oral, não existe banca de prova oral que não sucumba a conhecimento. A sua preocupação tem que ser conhecimento somente. A minha preocupação tem que ser: eu preciso entrar na prova oral para respondê-la da melhor forma possível e encantar os examinadores com a minha resposta. Os examinadores eles vão se encantar muito mais com as respostas que você der à banca do que necessariamente com a sua aparência. A sua aparência precisa ser neutra, para não chamar muita atenção, mas o que vale numa prova oral não é sua idade, sua cor, sua aparência propriamente. O que vale na prova oral é, neste caso, o conhecimento. Por mais que você seja uma pessoa que eventualmente se considere um peixe fora d'água, você chegou na prova oral não por favor, você chegou na prova oral por competência, então ninguém pode te tirar de lá. E você passa por uma banca demonstrando conhecimento. Toda banca sucumbe ao conhecimento. Demonstrar conhecimento, nenhuma banca vai poder te reprovar por aparência, por idade ou por qualquer outra coisa. Ok? Tenha isso em mente. Então, 5 coisas que eu queria que você prestasse atenção se você está entre os 30 e os 40 e se acha uma pessoa que passou do tempo de passar. Primeira coisa, você não precisa de pique, você precisa de constância. Segundo, a sua vida tem régua própria, não se compare com ninguém. Terceiro, compense pique, se isso, nesse caso, te faz tremer diante da juventude, compense pique com foco. Quarto, não seja nostálgico, não chore o leite derramado. Quinto, nenhuma banca ou nenhuma avaliação resiste à demonstração de conhecimento. Se você tiver esses 5 pontos em mente, estudar entre 30 e poucos e 40 e poucos vai ser menos doloroso para quem encara isso com alguma desvantagem. Eu já tive alunos na EBEG que passaram com mais de 40 anos para advogado da União, hoje são colegas de profissão, extremamente realizados e que enfrentaram um concurso com dignidade, demonstraram o conhecimento necessário para passar, ultrapassaram todas essas fases e hoje são procuradores extremamente realizados e extremamente competentes no exercício dos seus cargos. Então, esqueça isso e se importe com o que realmente vale, que é absorver conhecimento para passar. Ok? Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar acompanhando vídeos como esse, recebendo vídeos e conteúdos como o que eu estou produzindo agora, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado automaticamente por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.